A psicologia analítica, uma das correntes mais profundas do pensamento psicanalítico, postula que a verdadeira individuação humana, o processo de tornar-se um ser integral e autônomo, não se inicia na juventude, mas sim a partir da quarta década de vida. Segundo Carl Jung, os primeiros 40 anos são, em grande parte, um período de adaptação e formação da personalidade em resposta a imperativos externos, as expectativas sociais, a estrutura familiar, as demandas educacionais e as ambições de carreira. Contudo, após essa fase inicial, o indivíduo começa uma jornada de introspecção, um verdadeiro caminho de autoconhecimento que redefine a existência. Entre os 40 e 45 anos, experimenta-se um primeiro despertar profundo. Anteriormente, a vida era largamente orientada para metas extrínsecas, a construção de uma carreira, a formação de uma família, a aquisição de um status social. No entanto, ao se aproximar dos 40, emerge uma fase de questionamentos internos. A persona, aquela máscara social meticulosamente construída com grandes esforços e ambições na primeira metade da vida, já não confere a mesma satisfação. Há uma percepção crescente de que os papéis e conquistas que definiram a identidade juvenil podem não refletir o eu autêntico, o núcleo da psique individual. É neste ponto que a noção junguiana de individuação começa a se manifestar com maior intensidade. O indivíduo sente uma necessidade quase imperiosa de se libertar das imposições sociais, das máscaras, para alcançar a sua essência. Este despertar manifesta-se frequentemente como uma inquietação interna, aquilo que antes parecia significativo perde o seu encanto. Mesmo ao atingir o auge profissional ou material, a felicidade esperada não se concretiza, ou as relações duradouras revelam lacunas emocionais. Esta disforia interna pode escalar para uma crise existencial, levando à sensação de que a vida está no rumo errado. Decisões drásticas, como mudanças de carreira, reestruturações conjugais, ou a adoção de novos hobbies, são comuns neste período. Contudo, as transformações mais significativas não são as externas, mas as que ocorrem no plano intrapsíquico. Aspectos ocultos e reprimidos da alma afloram, e o inconsciente se faz notar com mais veemência. Ao questionar os valores internalizados ao longo da vida, o indivíduo se inclina a compreender quem realmente é e o que verdadeiramente deseja. Este processo, embora libertador, é muitas vezes doloroso, pois a dissolução de uma identidade antiga gera incerteza sobre o que virá. Romper padrões comportamentais enraizados pode ser assustador, mas subjacente a esse medo reside um imenso potencial para discernir o verdadeiro eu. Jung argumentava que a chave para a serenidade na segunda metade da vida reside em cessar a busca incessante por sucesso externo e focar-se na satisfação interior. Este período é uma fase de recalibração axiológica, onde se busca o contato com a própria alma e a voz interior. O interesse por questões espirituais, filosóficas, artísticas ou pelo desenvolvimento pessoal intensifica-se. A vida transcende a mera equação trabalho-ganho financeiro, e a satisfação interna, a integridade espiritual e as relações profundas assumem primazia. Muitos reencontram paixões da juventude, dedicando-se à escrita, à pintura, ou à contemplação da natureza. Desejos há muito adormecidos no subconsciente encontram agora a oportunidade de manifestação. O despertar é uma fase de transição, onde uma nova identidade se forja, liberta das sombras do passado. O indivíduo reconhece a discrepância entre quem foi e quem deseja ser, e busca ativamente diminuir essa lacuna. A vida se torna uma jornada de autodescoberta, não mais determinada por conquistas externas. Os 40 anos não são apenas crise de meia-idade, mas sim um período de oportunidade para a plena atualização do potencial humano, pois é quando se manifesta a coragem de ser quem realmente se é. A partir dos 45 até os 50 anos, ocorre uma reavaliação consciente. O processo de despertar dos 40, embora tenha exposto conflitos internos e instigado uma nova perspectiva, por si só não é suficiente para a mudança. É necessária uma reavaliação consciente e deliberada. Este é um limiar crítico, onde o passado é minuciosamente examinado, e o indivíduo, com bravura,
confronta o seu reflexo para traçar um novo rumo. São anos de questionamento profundo: quem sou eu e que tipo de vida desejo viver? Ideais, sonhos e objetivos passados são escrutinados. A relevância daquilo que se perseguiu com tanto fervor na juventude é posta em causa. Reflexões mais profundas sobre carreira, família, relações e ambiente social emergem. Para alguns, este período valida escolhas anteriores, para outros, revela um caminho equivocado e a necessidade premente de mudança. Uma carreira de décadas pode, de repente, parecer desprovida de sentido, ou a vida conjugal, antes estável, revela carências e emoções reprimidas. O indivíduo agora tende a fazer escolhas mais conscientes, recusando-se a aceitar passivamente o status quo. Este processo habilita-o a perguntar: o que eu realmente quero, e a responder com honestidade. Aquele que antes se esforçava para se conformar às expectativas externas, agora começa a escutar a voz interior. Na psicologia junguiana, esta é uma etapa crucial da individuação, onde a busca pela totalidade interna transcende as meras performances sociais e as identidades externas. O confronto com as sombras, desejos, medos e aspectos esquecidos e reprimidos ao longo da vida é uma parte inevitável. A busca pelo sucesso e status dá lugar à procura de um sentido maior. Oscilações emocionais são frequentes, pois o indivíduo se debate com erros passados enquanto tenta moldar o futuro. Sentimentos de arrependimento: devia ter escolhido outra carreira, devia ter viajado mais, trabalhei a vida toda e não tive tempo para mim, podem surgir. Outro desafio é a consciência do envelhecimento. Enquanto a juventude confere resiliência física e mental, a partir dos 45, as alterações corporais e cognitivas tornam-se mais evidentes. Contudo, Jung não vê isso como um retrocesso, mas como um processo de ascensão a um novo patamar de sabedoria. A força física é substituída pela experiência de vida e pela profundidade espiritual. O que antes parecia essencial perde valor, e o indivíduo começa a descartar o supérfluo. Priorizam-se relações mais significativas, diminui-se a dependência de bens materiais e buscam-se novas formas de apreciar a vida. Alguns optam por mudanças radicais na carreira ou no estilo de vida. A faixa dos 45 aos 50 anos é um ponto de inflexão decisivos para redefinir a vida. Crenças e hábitos antigos são revistos, fardos desnecessários são aliviados, e a vida é vivida com maior consciência. O indivíduo passa a escutar não apenas o que o mundo externo oferece, mas também as necessidades do seu mundo interno. É por isso que, segundo Jung, a vida começa aos 40. A partir dessa idade, o indivíduo não apenas existe, mas começa a viver verdadeiramente. Ao atingir os 50 anos, entra-se na fase de estabelecimento do equilíbrio, um novo ponto de viragem. Após o despertar e o processo de reavaliação dos 40, o indivíduo alcança uma etapa de síntese. Aquilo que foi questionado, modificado ou transformado no passado começa a se harmonizar. Estes anos são marcados pela diminuição dos grandes conflitos internos, resultando numa clareza maior sobre a própria identidade e o tipo de vida desejado. Contudo, esse equilíbrio não é automático, deve ser construído conscientemente. Compreender os elementos fundamentais desse equilíbrio é crucial. Há uma mudança notável nas prioridades. Enquanto a juventude e até mesmo o início dos 40 valorizam o sucesso, o status, as expectativas sociais e os bens materiais, a partir dos 50, a paz interior, o significado e a simplicidade ascendem em importância. O foco agora é o que se sente, e não o que se possui. Se antes as conquistas eram fins em si mesmas, agora surge a pergunta: essas conquistas trazem satisfação espiritual? Se antes o indivíduo seguia apenas as expectativas sociais, agora é o momento de criar um balanço alinhado aos seus próprios valores. Esta idade marca a transição para uma fase em que a vida não é meramente vivida, mas plenamente experienciada. Há uma busca por equilibrar a satisfação material e espiritual. Grande parte da vida pode ter sido dedicada ao trabalho e à criação dos filhos, mas agora, após tantas realizações,
questiona-se: sou verdadeiramente feliz? Se na juventude o foco era material, agora se reconhece o valor da paz, do espaço e das oportunidades de autorrealização. Para a maioria, este período é de desapego do excesso, físico e mental. Surge um desejo de simplificação. Evita-se o que cansa e estressa, e fazem-se escolhas mais conscientes. Gastos desnecessários, relações superficiais e preocupações banais cedem lugar a uma vida mais simples e significativa. O processo de equilíbrio também abrange a harmonia entre corpo e mente. Questões de saúde, frequentemente negligenciadas na juventude, tornam-se mais evidentes após os 50. Se antes importava a amplitude do círculo social, agora prevalece a qualidade das relações. O indivíduo discerne quem realmente importa, quais relações o nutrem e com quem deseja passar seu tempo. A busca por vínculos profundos e significativos se intensifica, em detrimento de conexões superficiais. Em relações duradouras, este pode ser um período de redefinição, pois, com os filhos adultos, os parceiros têm a oportunidade de se concentrar mais em sua individualidade. Embora isso possa renovar e aprofundar algumas relações, noutras pode levar a divergências. Se na juventude a aceitação e a valorização social eram cruciais, agora a opinião alheia tem menos peso. Há mais liberdade e autonomia, as escolhas são mais conscientes e as ações alinhadas aos próprios valores, e não às expectativas externas. Em suma, o período entre os 50 e 55 anos é de avaliação integral da experiência passada, e da construção de uma vida mais estável em todos os planos: espiritual, físico e emocional. O sucesso e a riqueza material, por si só, perdem relevância. A paz, a satisfação interna, as relações saudáveis e uma vida simples, mas rica em significado, tornam-se primordiais. Os conflitos internos são amplamente resolvidos, há maior autoconhecimento e uma gestão mais consciente da própria existência. É por isso que, conforme Jung, a vida começa aos 40. A partir dessa idade, o indivíduo não apenas vive, mas realmente vive a sua vida. Dos 55 aos 60 anos, o indivíduo adentra uma das fases mais profundas e significativas da sua trajetória: o aprofundamento da sabedoria. O despertar dos 40, a subsequente reavaliação e, finalmente, o processo de estabelecimento do equilíbrio transformaram o ser, permitindo-lhe uma nova perspectiva sobre a vida. Neste período, o foco não é apenas viver, mas extrair significado das experiências, transmutando o conhecimento do passado em sabedoria prática. Aprende-se a destilar lições da experiência, a discernir o que é verdadeiramente essencial e a explorar dimensões mais profundas da existência. Estes anos são marcados por uma consciência aguda da transitoriedade da vida, como nunca antes. Se na juventude o tempo parecia infinito, agora o seu valor e as suas limitações são percebidos com maior clareza. Contudo, essa percepção não gera ansiedade, mas sim um desejo de viver com maior consciência. O indivíduo compreende o valor de cada momento e aspira a purificar a vida de preocupações desnecessárias e experiências banais. Reconhece-se que muitas das antigas buscas eram irrelevantes, e essa compreensão confere uma grande liberdade. O aprofundamento da sabedoria também permite uma radical reconfiguração da relação consigo mesmo e com a vida. Enquanto na juventude há um esforço constante para conquistar e chegar a algum lugar, nesta idade descobre-se o poder de ser e de sentir. Em vez de fatores externos como sucesso, riqueza material ou status social, a busca pela paz e tranquilidade interior assume a primazia. O indivíduo começa a se perceber como parte de um todo maior, compreendendo as conexões entre a natureza, o universo e a própria existência. Na psicologia junguiana, esta é uma das últimas etapas do processo de autorrealização pessoal. O ego é gradualmente deixado de lado, e o indivíduo passa a reconhecer-se como parte integrante de algo maior. Nesses anos, a experiência de vida começa a iluminar os outros. O importante não é apenas o próprio desenvolvimento, mas a contribuição que se pode oferecer ao ambiente circundante.
Há um desejo de transmitir aos mais jovens o que se aprendeu, a experiência acumulada e a filosofia de vida. Muitos assumem papéis de professores, mentores ou guias entre os 55 e os 60 anos. Enquanto alguns cuidam dos netos, outros orientam colegas mais jovens, e outros ainda partilham o seu conhecimento através da escrita, da arte ou de projetos sociais. A verdadeira sabedoria não reside apenas em aprender, mas em partilhar o conhecimento e contribuir para o aprimoramento da humanidade. Aprende-se a alegrar-se com as pequenas coisas, a notar a beleza na vida e a desfrutar do momento presente. O riso de uma criança, uma conversa com um amigo, um dia tranquilo na natureza, tudo se torna mais significativo e valioso. Do ponto de vista físico, é um período em que o envelhecimento se torna mais evidente, mas o sábio vê o envelhecimento não como uma perda, mas como parte de um processo natural. A mudança do corpo é uma oportunidade para a alma mudar e se transformar. O dinamismo da juventude cede lugar à serenidade e a uma compreensão profunda. O indivíduo aceita-se plenamente, com as suas imperfeições, as mudanças do envelhecimento e tudo o mais que a vida oferece. A verdadeira sabedoria não é apenas conhecimento, mas a aceitação e a vivência plena da vida como ela é. Talvez o resultado mais importante deste período seja a plena aquisição da paz interior. O indivíduo liberta-se completamente dos fardos do passado, não nutre grandes preocupações com o futuro e aprende a viver no momento presente. Onde antes havia grandes conflitos e dúvidas, agora se instala uma profunda consciência. A vida não é mais vista como um campo de batalha, mas como uma jornada repleta de descobertas e experiências. O processo de aprofundamento da sabedoria, entre os 55 e os 60 anos, é um período em que o indivíduo começa a olhar a vida a partir de uma perspectiva mais ampla, avalia a experiência passada com maturidade e alcança a verdadeira serenidade. O importante agora não é adquirir bens, mas sentir a própria existência. O envelhecimento não é algo a temer, mas uma oportunidade para alcançar a maturidade espiritual. Como disse Jung, a vida verdadeiramente começa aos 40, pois é a partir dessa idade que o indivíduo não apenas vive, mas começa a apreender a essência da vida. A partir dos 60 anos, até os 65, o indivíduo testemunha todas as vicissitudes da vida, experimenta inúmeras transformações e atinge uma compreensão muito mais profunda de quem é e do que deseja. Após as ambições da juventude, os questionamentos da meia-idade, a busca pelo equilíbrio nos 50 e a sabedoria que advém, este período é a fase da verdadeira liberdade e aceitação. Há uma paz resultante da aceitação de si mesmo e da adaptação ao fluxo da vida, em vez de resistir a ele. A liberdade transcende a mera noção externa, torna-se uma liberdade espiritual e mental. A característica mais distintiva é a compreensão de que a vida não é algo a ser controlado, mas sim um fluxo a ser entregue. Se na juventude se tentava moldar e projetar a vida conforme os próprios desejos, agora compreende-se que isso nem sempre é possível, nem necessário. A vida deve ser vivida como ela é, fluindo no seu ritmo natural, sem a necessidade de coerção. Esta compreensão traz uma grande paz e serenidade. As preocupações com a opinião alheia, as expectativas sociais ou as ambições de carreira ficam completamente para trás. As ações são guiadas pelos próprios valores e sentimentos, sem a necessidade de provar nada a ninguém. A liberdade não se restringe à independência do mundo exterior, o que é verdadeiramente importante é a descoberta da liberdade interior. A mente, antes atormentada por fardos do passado, erros e arrependimentos, agora aprende a aceitá-los como são. Reconhece-se que tudo o que acontece tem um propósito, e que cada experiência moldou o indivíduo de hoje. Em vez de tentar corrigir o passado ou moldar o futuro, aprende-se a encontrar verdadeira satisfação e paz no momento presente. A mente experimenta a verdadeira liberdade ao se libertar dos arrependimentos passados e das ansiedades futuras. Nesta idade, o conceito de aceitação torna-se fundamental. Aceitação não é capitulação ou passividade, pelo contrário, significa acolher as mudanças que a vida traz com maturidade,
compreendê-las e aceitá-las, em vez de lutar contra elas. Alterações como o envelhecimento do corpo, a perda de força física e a menor agilidade não são mais vistas como deficiências. A pressa constante de atingir algo ou chegar a algum lugar, típica da juventude, cede lugar a uma leveza que advém de ser quem se é. As mudanças corporais são percebidas não como perdas, mas como parte do processo natural da vida. O importante é manter a energia interna, não a externa. Conceitos como sucesso e fracasso, vitória e derrota, juventude e velhice, já não possuem as distinções nítidas de outrora. Todos são partes de um todo interligado. Neste período, o indivíduo torna-se uma fonte de sabedoria. Na juventude, vivenciou muito, enfrentou dificuldades, cometeu erros, caiu e se levantou. Tudo isso conduziu à maturidade presente. Agora é o momento de transmitir o que se aprendeu aos outros, de guiar e apontar o caminho. Mas essa orientação se dá pelo exemplo de vida, mais do que por conselhos ou instruções. A verdadeira sabedoria manifesta-se na postura, na perspectiva e na atitude perante a vida, mais do que nas palavras. O período de liberdade e aceitação, entre os 60 e 65 anos, é um período em que o indivíduo começa a encarar todos os aspectos da vida com maturidade, aceita-se a si mesmo e ao mundo como são, e, como resultado, alcança a verdadeira liberdade espiritual. O indivíduo já não vive apenas para viver, sente a vida mais profundamente, valoriza cada momento e existe com um senso de completude, sem sentir falta de nada. É por isso que, como disse Jung, a vida verdadeiramente começa aos 40, pois só a partir dessa idade o indivíduo aprende a viver livre e conscientemente. Entre os 65 e os 70 anos, o indivíduo deixa para trás grande parte da sua vida, mas este deixar para trás não é um fim, e sim uma porta para um novo começo. Após as ambições da juventude, a crise da meia-idade, a busca por equilíbrio nos 50 e a liberdade e aceitação que chegam aos 60, a vida atinge agora a fase de riqueza espiritual e emocional. Este é um processo de preenchimento e satisfação interna que transcende a riqueza material ou externa. O indivíduo começa a se perceber não mais como um mero passageiro da vida, mas como um ser intrinsecamente ligado à própria existência. Neste período, desenvolve-se uma profunda compaixão pela vida e por si mesmo. Não se culpa pelos erros do passado, não se irrita com as dificuldades, e aceita o que a vida apresenta, em vez de resistir. A reflexão sobre o passado deixa de ser uma fonte de julgamento ou arrependimento, tornando-se um mero repositório de sabedoria. O indivíduo reconhece o valor de cada momento e compreende que cada experiência é uma pedra que o moldou. Esta consciência cria uma riqueza espiritual, pois o foco agora está na sensação de completude e paz, e não nas deficiências e nos lamentos. Em termos emocionais, este é um período de profunda maturidade e tolerância. Enquanto na juventude mágoas, decepções, raiva e tristeza são sentidas com maior intensidade, após os 65 as emoções são vivenciadas de forma mais equilibrada e consciente. Pequenos problemas não são mais superestimados. Compreende-se a futilidade dos conflitos e torna-se mais conciliador e compreensivo nas relações. Valoriza-se o tempo com entes queridos, as conversas com amigos e a partilha de memórias. Ao observar os ciclos da natureza, compreende-se ser parte de um sistema maior. O nascer e o pôr do sol, a mudança das estações, o fluir da água, o som do vento, tudo recorda que a vida está em magnífica e perfeita harmonia. Esta consciência permite uma conexão espiritual mais profunda. A vida não é mais vista como um mero período temporal, mas como um estado de existência num fluxo contínuo. Nesta idade, o indivíduo aprofunda a sua busca por sentido, mas esta busca já não é impulsionada pela inquietação ou pela carência. Se na juventude a busca por sentido era muitas vezes alimentada pela insatisfação e pela sensação de que algo faltava, agora ela se torna um processo de aprofundamento e enriquecimento. Através da arte, da literatura, da filosofia, do sufismo, do misticismo ou de diversas tradições culturais, a vida passa a ser vista numa perspectiva mais ampla.
Entre os 65 e os 70 anos, encontra-se grande sentido nos pequenos detalhes da vida cotidiana. O calor de uma chávena de chá, o aroma de uma flor, a conversa com um amigo, o riso de um neto, tudo isso deixa de ser uma experiência superficial para se tornar parte da essência da vida. Compreende-se que esses detalhes, antes despercebidos ou desvalorizados, são a verdadeira riqueza da existência. Espiritualmente, não se sente falta de nada. Não há necessidade de ir de um lugar para outro ou de provar algo. A vida é autossuficiente. Assim, neste período, o indivíduo alcança um estado de sabedoria e aceitação que se estende ao infinito. Sabe que a vida é temporária, mas essa transitoriedade não traz tristeza. Pelo contrário, aumenta o valor de cada momento. O importante agora não é o tempo que passa, mas a sensação de plenitude de cada instante. O foco não está no que se deixa para trás, mas no que se sente no presente e na beleza de cada momento vivido. O período de riqueza espiritual e emocional, entre os 65 e os 70 anos, é quando o indivíduo desenvolve um amor profundo, compaixão e compreensão da vida e de si mesmo, alcançando a perfeição espiritual e a paz interior. O indivíduo já não vive para mudar a si mesmo e a vida, mas para aceitá-la e amá-la como ela é, e é por isso que, como disse Jung, a vida verdadeiramente começa aos 40, pois só a partir dessa idade o indivíduo começa a sentir a própria vida. A partir dos 70 anos e além, o indivíduo atinge o mais profundo entendimento da vida e integra-se plenamente ao seu passado e à sua existência, marcando a fase de legado e integração. Nesta idade, não há mais a necessidade de buscar vitórias, conquistas ou de provar a própria identidade. Os aspectos materiais da vida e as ambições mundanas recuam completamente, cedendo lugar a uma jornada interna mais significativa e profunda. Este período é uma etapa de formação do legado da própria vida e de aceitação como parte de um todo maior. A consideração do passado não é mais um instrumento de julgamento. O indivíduo deixou de ver os seus erros e decisões como falhas, compreendendo que foram obstáculos que o moldaram. Todas as experiências, arrependimentos, alegrias, dores, tornaram-se mestres. Há uma compreensão mais profunda do significado que cada etapa, cada luta, cada experiência trouxe desde o início da vida. Esta consciência cria um imenso sentimento de completude e paz. Nada mais está faltando, tudo aconteceu exatamente como deveria ter sido. Neste período, a transitoriedade da vida é percebida com a maior clareza, mas essa consciência não traz medo ou tristeza. Pelo contrário, a compreensão de que tudo é temporário torna cada momento ainda mais precioso. O indivíduo já não resiste ao fluxo do tempo nem tenta controlá-lo, pois o tempo não é apenas uma unidade de medida, mas um processo que permite o aprofundamento da sabedoria. O desejo de mudar o passado e a preocupação com o futuro desaparecem completamente. Resta apenas a verdade pura e clara do momento presente. Nesta idade, o conceito de legado adquire um grande significado. Um sorriso silencioso, um olhar de compreensão, a orientação aos outros através da atitude de vida desenvolvida, esta é a verdadeira orientação. Emocionalmente, o indivíduo encontra-se em completa paz e serenidade. Mágoas, fardos do passado e conflitos internos ficaram para trás. Não apenas há perdão, mas não há mais desejo de mudar nada do que aconteceu no passado, pois agora se compreende que tudo tem um sentido e uma razão. Esta compreensão traz um enorme alívio e liberdade. Não há necessidade de se apegar a nada. O passado é apenas história. O futuro não é mais uma expectativa, mas um fluxo. Neste período, as pessoas reconciliam-se com a solidão. A solidão não é mais uma deficiência, mas uma riqueza interior. Se durante grande parte da vida se sentia a necessidade de estar constantemente perto dos outros, agora o indivíduo aprendeu a contentar-se com a sua própria existência e a encontrar paz no seu mundo interior. O silêncio não é mais assustador. Pelo contrário, tornou-se o lugar onde as mais profundas jornadas internas acontecem. À medida que nos aproximamos das etapas finais da vida, a reflexão sobre a morte torna-se mais frequente.
Contudo, este pensamento já não é algo assustador ou perturbador, mas passa a ser percebido como uma parte natural da vida. O indivíduo reconhece que a morte não é um fim, mas uma transformação. Assim como tudo na natureza existe em ciclos, a vida não é um começo e um fim, mas um processo de mudanças num fluxo infinito. Esta compreensão liberta o indivíduo do medo da morte e concede-lhe uma grande paz interior. A idade dos 70 anos e além é um período de legado e integração. O indivíduo aceitou a sua vida como ela é e reconciliou-se com o seu passado, os seus entes queridos e consigo mesmo. Não há mais desejo de mudar ou controlar nada, focando-se exclusivamente na percepção da vida como um todo. A verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade residem em não sentir falta de nada, mas em reconhecer que tudo já está exatamente como deveria ser. É por isso que, como disse Carl Jung, a vida verdadeiramente começa aos 40, pois só a partir dessa idade o indivíduo começa a integrar-se na própria vida e a compreender o verdadeiro sentido da sua existência.